Olá, tudo bem? Aqui é a professora Dani Duarte, com a presença do nosso ilustríssimo Felipe Oi, Marinho, faz professor. parte do nosso grupo de estudo. E nós vamos falar sobre esse edital, vou fazer uma breve análise aqui, inclusive juntamente com o Lipe também, que tem feito alguns concursos e está acompanhando alguns editais também de Instituto Federal, né, que têm sido lançados ou estão para ser lançados. Esse é o 69 de 2025, que do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Então, a gente tem uma expectativa também, não é, Lipe, da saída do Uhum. lançamento do IFPE, e esse que até assim, o pessoal estava falando, mas também não estava falando muito dele, e ele saiu antes. Então, a quantidade de vagas também está legal, principalmente porque tem um cadastro reserva legal. Tem vagas lá que realmente tem áreas que só tem uma vaga, né? Eles ainda fizeram um sorteio também para colocar a parte das cotas. Então tem tudo isso tem que ser visto, mas independente das cotas, é importante também, mesmo que não tenha vaga na ampla, a pessoa se inscrever, porque às vezes pode acontecer de não ter aprovado, né? Principalmente, a gente sabe que infelizmente ainda é uma realidade, né? Tem pessoas que são PCD, né? Que são pessoas com deficiência que não têm, acabam não fazendo os concursos, né? Por diversos motivos, e aí essas vagas ficam meio ociosas. Então, é tentar. É BTT, né? Porque é para o ensino básico técnico e tecnológico. Então, às vezes a pessoa também pergunta, e eu quero ser breve e falo mil coisas, né? A pessoa pergunta, mas eu não tenho mestrado, não tenho especialização. Se não tiver especialização, eu sugiro que faça pela questão dos títulos, mas com graduação apenas você já faz o concurso. É pela Fundação Universidade de Empresa e Tecnologia e Ciências, a Fundatec. Eu ainda não entendi muito bem por que que não está já no endereço eletrônico deles, né? No site deles, mas de qualquer forma o edital tá em grupo do Facebook, a gente tem o edital também, então, né, quem quiser ter acesso, tá no diário, já saiu no diário. Aí também tem essas possibilidades, né? No caso do Diário Oficial, é a publicação do edital e também os institutos federais eles deixam sempre disponíveis, né? Essas informações também em seus sites, mas eu gosto muito de acompanhar o site das bancas mesmo. Três etapas foi uma coisa que a gente adorou, porque os concursos, ultimamente, eles têm um ou outro também, né? Não são todos, mas eu tenho visto com grande frequência cobrarem prova discursiva. Prova discursiva, eu acho, é uma coisa boa e é uma coisa ruim. É boa porque deixa o processo mais disputado, né? Mais bem disputado no sentido qualitativo mesmo, né? Que as pessoas acabam tendo que mandar muito bem nos textos e tal, mas eu ainda acho que pesa muito a parte subjetiva da coisa, até mesmo da parte da banca, o que que a banca entende como uma prova, não é? Que é a prova ideal. Então, tem bancas que você pelo menos acessa é, esses gabaritos, né? Que eles fazem mais ou menos, tipo o Instituto Verbena. Mas tem banca que você fica meio assim, essa banca quer o quê, né, Lipe, da prova? Você fica meio assim. E aí, e já a prova objetiva, se é de múltipla escolha, né? Tá ali, ó, é a letra A, é a letra A. Se de repente tiver que entrar com recurso, tal, entra com recurso, porque, né? Se tiver fundamentação para isso, tal. Mas não pesa o subjetivo, né? E aí, como a gente tem na discursiva. E aí, depois disso, cair na prova de desempenho didático. E aí, a possibilidade, caindo na prova de desempenho didático, né, de a gente alcançar êxito, já, para mim, já é mais do que meio caminho andado, né, Lipe? A gente chegar na prova didática, a gente fala assim, poxa, que maravilhoso. E aí, eles colocaram como teórico objetivo, né? Mas essa é uma prova, lógico, teórico, porque vão cair aqueles conteúdos lá todos e tal. E é eliminatória classificatória, vale 100 pontos. Tem um quadrinho aqui embaixo, né, com as questões, adorei, inclusive botar lascando em relação aos pesos ali, eu vou falar sobre isso também.
E a prova de títulos, que, embora a gente veja aqui que vale 50 pontos, né? Assim, desempenho didático, eliminatório, classificatório, 100 pontos, mesma coisa aqui o peso também dessas duas provas está o mesmo lá no final, porque isso que eu falei em relação à prova de títulos. Você vê assim, 100 pontos, ah, meu Deus, mas a prova de títulos, né, vale 50 pontos. Mas lá nos pesos, você multiplica esses 100 pontos por 0,4. Depois você, né, da teórica objetiva, aí você multiplica a do desempenho didático por 0,4 e aí você multiplica a prova de títulos por 0,2. Então, assim, prova de títulos sempre vai ter um peso menor, tá? É classificatório, mas eu tenho peso menor. Achei ainda meio bagunçada a prova de títulos. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa lá para organizar. Achei confusa, né? Tem algumas coisas aqui mesmo. Eu olhei, não vi o valor também da inscrição. Então, assim, aí tem coisas que eles nem colocaram a data das inscrições no corpo do texto, deixar só no cronograma. Então, eu acho que eles devem fazer algumas retificações, e sempre fazem. Então, sempre observar o que eles, né, estão mexendo, alterando e tal. E aí vem aqui as vagas. Então, o que eu entendi, né, do edital, na verdade, deixaram bem em evidência. Essas áreas que só tinham uma vaga, eles fizeram um sorteio para ver essa questão das cotas. Então, quando tem esse asteriscozinho aqui, é justamente indicando isso. Arquitetura, exemplo, só tinha uma vaga. Eles fizeram um sorteio para ver se eu colocar, né, em qual vaga que ia ficar aí. Aí eles registraram sorteio e tudo e tal. Então, por exemplo, a administração aqui, né, ficou na ampla, a agroindústria ficou na ampla, mas a de arquitetura ficou PCD. Então, observar, né, que além dessas vagas que estão aqui, tem um cadastro reserva. Então, lá no final, a gente vai ter também uma tabela, tem uma quantidade, né, Lipe, acho que viu lá, tem uma quantidade muito boa de classificados. Então, com essas expansões dos institutos federais, eu acredito que até mesmo, digamos que a pessoa está no IF Sertão, PE, e de repente haja uma possibilidade de ela ir para o FPE, ou até mesmo outro estado, como aconteceu na época da pandemia, com maior frequência. Então, tudo é possível. E aí eu acho que a possibilidade de chamar é grande. Realmente tem algumas áreas aqui que ficaram com poucas vagas, mas ainda assim, no final ficam as 6, né? Lá na classificação. Então, acho que vale bastante a pena. E no nosso caso, por exemplo, inglês, eles colocaram quantidade boa de vagas, e matemática colocaram muita vaga. Inclusive a lista final lá de classificados vai para 50 pessoas, uma coisa assim. E ainda tem outra questão. E a FRN, né, acho que tinha, eram duas vagas de inglês, aí eles botaram mais uma, não foi? Então, assim, essas retificações também podem alterar o número de vagas. Então, uma outra coisa que a gente pode ver. É, regime de trabalho também não deixou assim no corpo muito. Quer dizer, colocou aqui embaixo, mas às vezes eles já deixam bem evidente na própria vaga lá, que é DE. Agora, como eles colocaram a tabela do DE e botaram embaixo na carga horária de trabalho DE, então é DE, tá? E aí, desse modo, não é a pessoa que, eu queria acumular. No caso de DE, você não acumula, Não né? acumula, exatamente. Então, aí vai entrar na LIP, a pessoa vai entrar, porque é diferente de quando se de repente você entrasse, depois pedisse o DE, então para você entrar, DE você não pode ter esse vínculo aí que você, sei lá, mas ó, eu tenho certeza que a pessoa não vai ter interesse não em manter É, vínculo de porque ela nada vai não. poder focar em um só, né, Dani? De certa Exatamente. forma, ter mais É. qualidade de vida, né, também. Sim. Aí você vai se dedicar à atividade de ensino, pesquisa, extensão. Além dessa tabela aqui, ainda tem auxílio alimentação de R$ 1.000, né? E outras Não, questões também que, né, que tem o reconhecimento por saberes e competências, que tem muita gente que não tem esse conhecimento de que uma pessoa que seja. A maioria hoje tem especialização, então bora botar a partir de especialização. Um especialista tem a possibilidade de ganhar como mestre.
né? O mestre tem como a possibilidade de ganhar como doutor por conta desse RSC. Agora, reconhecimento de saberes e competências. Mas, lógico que você tem que, né, ter um currículo, melhorar seu currículo, focar para você ter direito a isso também. Porque tem um barema, né, que eles vão avaliar e tal. E assim, É, Dani, por incrível que pareça, a gente tem essa ideia de que a maioria das pessoas tem especialização. Mas você sabia que não é tão simples assim? Porque eu fiz agora o concurso municipal, né, de Igaraçu, que eu te uhum, falei antes, e eu fui olhar o resultado da prova de títulos. sim. Dani, menos da metade tem títulos. Dos títulos apresentados, só um tinha doutorado e só dois tinham mestrado. Mas mais da metade dos candidatos não apresentou nenhum título. E aí, esse é muito o perfil, Lipe, de quem tenta a prefeitura. Eu já falei muito com o pessoal, teve gente que tentou Caeté, que foi super bem na prova, mas chegou na parte de títulos, só tinha esse problema. Aí, por que que eu quero salientar mais isso? Mas Lipe tá certíssimo. Tem ainda muita gente que não vai ter. Agora sim, a pessoa, por conta até dessa questão do número de vagas e tal, né? A pessoa Verdade. que foi chamada, né, que passar lá na frente no IF e tal, acaba tendo a especialização mais por isso, pelo perfil. Mas Lipe tá Uhum. certíssimo. Tem muita gente que não tem, inclusive que tenta IF, né? Muita gente que vai É. tentar IF que fica assim, ah, mas eu vou ter. A especialização vai resolver alguma coisa? Vai resolver muita coisa. Se não tiver É, fácil, né, é. Dani? É Se não exatamente isso, fizer, assim, sabe? Assim, vale a é. pena tentar. Claro que aqui é uma outra esfera, é um outro Sim, perfil de sim, professores, né? Pessoas que estão dispostas, às vezes, a saírem de outros estados para fazerem esse concurso, não é? sim. Mas, assim, é Lá do aquela coisa, se sul, não tem ainda, faça, né, é, Dani? Assim, sim. aconteceu comigo, eu tive que correr atrás de especializações, né, para concorrer Uhum, melhor nos próximos concursos. Então, é até um incentivo de desenvolvimento intelectual para a gente também, Dani, nesse sim, sentido, sabe? Claro que a gente perfeito. não consegue fazer isso da forma que a gente gostaria de fazer, mas diante de tudo, ainda assim, é um investimento intelectual muito grande, Sim, porque o concurso, né, faz com que a gente também busque se capacitar, melhorar nosso currículo, e no final das contas, vale muito mais a pena do que você não estivesse fazendo nada disso. Então, na dúvida, exatamente. faça, né, Dani? Isso, Lipe. E aí também você vai, é como o Lipe falou, você vai, inclusive Lipe é de Pernambuco, é Recife mesmo, né, Lipe? É. Sim, sim. E E além de tudo, né? Você vai fazer a prova lá da sua área específica, você vai dar aula daquilo ali. Então, assim, é o conhecimento que você está adquirindo para essas etapas também. Que às vezes a pessoa, né, pensa assim, ah, eu vou fazer só pelo título, mas pode ser a especialização mais simples do mundo, né? Mas tem isso. Auxílio pré-escolar, tem coisas aqui que eu não vou focar muito, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito legal do IFE é até mesmo quem tem, né, que é professor substituto, vai receber também auxílio transporte e tal. Então, assim, isso diminui os nossos gastos, né? Porque pode acontecer de você, né? Você pega, tá em Recife, vai passar vai para Petrolina. Então, esses deslocamentos e tal, o Instituto Federal, né, ele paga por isso. Eu fiz uma leitura assim rápida e eu vi algumas questões mais relevantes, grifei algumas assim. Muito importante observar os critérios que tem aqui para classificação, para alternância, para chamar, para tudo. Eu achei o edital bem explicativo. Eles colocaram coisa, tão noção, uma coisa que me chamou super atenção aqui, até na hora de fazer a prova, uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro concurso, para depois a pessoa também, vixe, levei meu pacote de Ruffles e vou ter que jogar fora. Ou então, jogar fora não, né? Mas não vai poder comer. Então a gente vai ver por que aqui que não vai poder comer. Então, tem critério. Aí tem a tabelinha. Então, se de repente você, no nosso caso mesmo, tem a vaga das três da ampla e tem a de pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Então, há um critério para chamar, tudo bonitinho. Os editais, com o tempo, eles apanharam e aprenderam, né? Até que eles estabeleceram a quantidade de vagas. Então, assim, há um percentual, mas esse percentual ele é realmente refletido no número de vagas real. Então, para não ter aquela confusão, ah, mas falou que é 30%.
das vagas no geral, mas já está lá estabelecido. E quem é que vai chamar? E depois, né? Que às vezes a pessoa acha que, ah, eu estou na ampla, eu estou em segundo lugar, vou ser chamado logo. Depende. Depois da primeira da ampla, vai chamar quem? Aí tá a vaga de PPI, né? Que é essa de pretos pardos, indígena quilombola. Aí vai chamar esse. Aí depois chama ampla. Aí depois. Aí vou ter que ver a ordem, tá? Então tem número para tudo aqui. Então, no total, 48 vagas, aí eles estabeleceram 30% aqui das 14 para PP e Q, aí 5%, né, 3 vagas para PCD e as demais para ampla concorrência. Isso aqui não está só aqui, vai ser bem desmembrado e tal, né? Aí o que acontece? Eu falei mais ou menos aqui, mas de repente, não é, a pessoa sei lá, arquitetura só tem vaga para PCD. Ah, então eu não vou fazer porque eu não sou PCD. Você pode tentar, porque também, além de tudo, né, pode acontecer de não receber inscrições né, de candidatos PCD. Então, só que, antes de tudo, tem que entender que a preferência para o provimento, né, dessa vaga vai ser do que está lá estabelecido aqui no edital, tá? Aí, a mesma coisa. Aí, para áreas, sub-áreas, o quadro de vagas que não tiverem vaga reservada, será assegurada a inscrição de pessoas autodeclaradas, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas ou PCD, a fim de atender às disposições legais, né? Quanto ao surgimento de novas vagas durante o prazo, de validade do edital. Aí, essa parte aqui é toda sobre PCD. Por que que é importante, né? Para quem for PCD ou tiver alguém que você queira orientar, fazer essa leitura aqui. Eu só não farei mesmo porque é bastante coisa, senão eu vou ficar muito tempo e eu daqui a pouco alguém vai começar a bater o martelo ali embaixo e começa a fazer muito barulho, né? Mas assim, para até não ficar longo. Então é muito interessante, necessário ler isso aqui, porque sempre que você tentar para cotas, você tem que entregar documentos comprobatórios antes. Então, você vai fazer sua inscrição, a gente vai fazer inscrição para ampla, a gente só faz, né? Mas se você vai tentar qualquer coisa, ou às vezes você tem condições especiais para fazer a prova, então você tem que ver que documento que você vai emitir e tal. E aí aqui vai tratar sobre isso. Depois vem pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Então tem toda essa parte de heteroidentificação, né? Tá cada vez mais desenvolvida. E aí vem inscrições, aí essa parte aqui que eu fiquei. Você tem que ir lá no cronograma de execução, observar, né? Começa hoje, mas não sei se começa hoje. E aí tem umas coisas aqui também, volta e meia, que eles botam às 17 horas, então talvez também eles devam fazer algo nesse sentido, mas ainda assim eu achei estranho não colocar. Tá vendo aqui, ó? Então, em relação ao último dia, botar 17 horas, mas em relação a começar, não sei, tá? Aí, uma coisa que eu falei com o Dani, pessoal eu da achei isso turma tão nada a ver. Eu achei isso nada a é. ver. Ah, não gosto. Toda Eu vez que fiquei bota isso procurando aqui qual a atrapalha as data. pessoas. Aí, Aí quando eu no fui ver no final, eu só vi o final, cronograma, né? Mas, e aí, né? achei Atrapalhou bagunçado. mesmo, né? E eu acho Vou até também olhar uma que poderia coisa. ter vindo. Acho que também, assim, eles deveriam ter colocado os assuntos da prova logo em cima, né, Dani? As disciplinas. Não é muito comum, né? Isso vir mais embaixo, até onde eu sei. Eu É, achei que eu- vinha muito embaixo. eles, assim, por conta de ser anexo, Lipe, eles até gostam, pelo menos os IFES, né? Ah, Gostam de pode fazer isso. ser, pode ser. Mas mesmo Uhum. assim, eu achei essa parte mesmo, como você salientou aí, do Uhum. dia, muito, muito doido isso. Porque geralmente é lá em É, cima, né? No caput mesmo, lá em cima. eu. Ruim de ficar indo, voltando e voltando. Ele é o. Deus. 4 é o anexo 4. Já nem lembro mais, é porque eu olho tão rápido. Achei essa parte dos títulos aqui também ainda bem bagunçadinha. Ah, ele tá antes disso aqui. Aqui. Eu quero só olhar uma coisa aqui. Foi Ah, até tá. dezembro, Dani. É. Eu acho que o IFRN é tipo a mesma coisa. Eles prolongaram bastante, né? E o Foi. interessante Muito bom. é que não tem prova discursiva, eles prolongaram tanto, né? Eu queria ver isso aqui, ó.
porque eu fiquei traumatizado depois desse baiano, que eles não colocaram que eles deixaram, fizeram parcial o cronograma, né? Mas aqui, aí eu acho que essa parte de perícia, heteroidentificação, né? Porque se você parar para pensar aqui, ó, vou botar, é porque tem que ser, eles têm que fazer isso antes da prova de desempenho didático. Porque vai que tem alguma questão, né? Aí, como eles fazem todo esse processo antes da prova de desempenho didático, aí acaba tomando mais tempo, tá vendo? Aí depois, a partir de outubro, que tem É a prova de verdade. desempenho. Duas coisas Verdade. legais a respeito disso. Uma é que você tem um tempo para você ir estudando, Isso. se organizando. E a outra Uhum. que eu também percebi é que eles dão 36 horas para aula, depois do É sorteio. ótimo. É, Ótimo, Dani. eu Mais achei isso tempo, muito né? bom. É. Aí eu Uhum. acho que eu vou fazendo assim, vou falando, inclusive vou desço e subo de novo, porque eles não botaram a data nas coisas, né? Aí eu achei isso meio ó. Ele botou aqui, ok. É, tá bom, Lipe. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí essa parte. Aí tem a parte também de isenção. Aí quem tiver direito tem isenção, observar, né? O período. Tem que olhar o cronograma e ver tudo bonitinho. Essa parte das inscrições, como eu falei, tem que ir lá no cronograma. De qualquer forma, não está no site ainda. Eu achei isso um pouco confuso, mas também não é uma coisa para falar assim, meu Deus. Que desespero, não botaram ainda o link de inscrição. É até julho, então não tem desespero. Não tem. It was fast. Você foi rápido. Eu peguei no elevador. Ah, O... entendi. Assim, não pode fazer isso, né? Mas o porteiro é bem legal. Ah, Aí isso ele foi no já elevador. ajuda. E aí tinha alguém subindo, né? Aí trouxe, sabe? Sim. Assim. Mas ok, tá bom. Mas vou esperar acabar pra gente almoçar. Tudo certo. Eu também ainda vou comer também. Tá Mas bom, Nani. eu vou tentar só pegar aqui. Aí tem umas Uhum. questões aqui de muito comuns, né? Que eles colocam nas inscrições. É, Mas eu vou botar aqui. Daí, como eu já tinha falado, aqui, finalmente. Gente, eu 200 passei, reais. passei. Eu imaginei que fosse 200. Mas assim, eles não colocaram isso mais acima. Outra coisa também que eu acho ruim, às vezes, da É, formatação de menos mal. alguns documentos, é que se eles colocassem os tópicos principais em negrito, facilitaria tanto. Aí Tipo um você sumário, fica. né, Dani? Eu Assim, fico, gente. hierarquizando as sessões. Fica mais fácil de É, identificar. Parece que é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Aí Vamos ver tudo deles é, na versão da é. banca, né, Dani? Porque a versão da banca é diferente, é customizada, né? Pois é, eu Pode fiquei ser que tenha pensando sido nisso. porque Deve é no diário acrescentar, oficial. Né? deve acrescentar. Deixa Você eu viu só como ver ficou se tem mais bonitinho, alguma né? coisa aqui. Ficou bem colorido o do Tai, ficou bem legal o edital O do Lutai Tai. tem uma capinha. Eu acho que eles vão fazer uma coisa É, mais bonitinha. uhum. Cansa ler Pronto. assim o documento, né? Só É, assim, parece uma lei, né? sim, sim, eu achei cansativo. Aí, ali embaixo, pronto. Tudo deles é 17 horas, vai postar qualquer coisa até 17 horas. A homologação, ficar sempre atento, né? E atenta porque pode ter algum problema e aí você tem que entrar com recurso. Então, isso é responsabilidade sua. Eles não vão fazer o recurso para você, não. É lógico que se for uma coisa muito séria, né? Você pode entrar né? Com Você pode entrar com recurso e tal. É, ter cuidado em relação a fazer mais de uma inscrição, porque eles acabam geralmente homologando só a segunda. Tem uma questão aqui também, mas no caso de mais uma inscrição. Não serão aceitos. Ter cuidado com o pagamento também, que às vezes a pessoa pensa assim, eu fiz o pagamento, mas na verdade você agendou, não é? Então parece uma coisa tão boba, né? Mas sei lá. É, Foto digital.
Essa parte aqui também eu tinha meio que pulado assim. Mas no momento da inscrição, você tem que fazer isso aqui. Uma coisa também que eu achei diferente. Que geralmente, né, deve estar rolando alguma coisa aí em relação aos concursos para o povo começar a fazer isso, né? Aí ter cuidado também com esse formato, né, do arquivo que você tem que enviar. Primeira vez que eu vejo um concurso você tem que enviar a imagem. Até parecia que era alguma coisa, né, de outra natureza, mas depois a gente pode falar sobre isso também. Mas é tudo assim, tá tudo no edital, né? Aí atendimento especial, né? Quem precisar de atendimento especial, observar direitinho e tal, porque às vezes assim, a pessoa ela não é PCD, mas ela tem certos tipos de necessidade, estava aumentando, né? Tem algumas questões assim também. Você vai ver aqui que você tem de direito. Se a gente for ler tudo isso aqui e falar sobre isso aqui, vão ser 1000 anos. Então, todo documento que você enviar, pelo visto, aqui é tudo até 17 horas. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente foca no último dia, né, Lipe? Ah, é até meia-noite. E não é bem assim. Mas também não precisa fazer no primeiro dia, né? Você tem um mês para fazer uma inscrição no concurso, praticamente. Você não precisa, né, correr para fazer o trem de qualquer jeito. R$ 200, pensei que eu não ia achar essa informação nunca. Aí tem isenção para quem, né, tiver direito à isenção, e lá que o homem não começou a martelar lá embaixo ainda. Aí tá a parte aqui de doadores de medula óssea. Eu quero focar mais nas outras coisas. A homologação da inscrição, procedimentos gerais para a realização das provas. Aí aqui me chamou a atenção. Aí, lógico, né? Você levar o documento de identificação, a caneta aqui, vou marcar esse tudo, né? Caneta de tinta azul ou preta. Aí observar sinalizações, coisas básicas assim. Lógico que às vezes é o primeiro concurso da pessoa, né? Mas é observar tudo bonitinho também. De qualquer forma, a gente vai falar sobre essas coisas. Quais documentos também são aceitos. É uma coisa que me chamou muita atenção aqui, a revista física, os tipos de identificação, é, deixa eu ver, coisas aqui básicas de concurso que a gente pode até falar sobre depois, mas toque sonoro, Jesus do céu. Aí o que que você não pode, né, levar, usar coisas óbvias, né, que você não pode usar. Aí ter muito cuidado também. Uma coisa assim que eu aprendi a fazer em relação ao celular, por exemplo, é, antes de desligá-lo, botar no modo avião, porque já aconteceu, né, de pessoas assim, desliguei o celular e aconteceu alguma coisa no vídeo do celular ele ligar. Entendeu? Eu não sei se a pessoa clicou em alguma coisa ou não desligou direito. Então, assim, sempre botar no modo avião. Porque no modo avião ele não vai funcionar de jeito nenhum, né? Não vai. E aí, vai ser muito difícil também a pessoa não levar o celular, né? Só se a pessoa for de carro e de repente né, querer, mas eu acho muito difícil ela não levar o celular, porque ela pode precisar para alguma coisa. Então ela não vai, né, fazer isso. E aí o que me chamou a atenção, e é importante isso aqui, porque digamos que você tem horários para comer. Dentro dessas 4 horas de aula, dentro dessas 4 horas de prova, eu não lembro se eu já marquei isso, eu acho que está lá embaixo. E é tanta informação, por isso que eu acho que eles deveriam colocar. é, Eu acho que eu marquei aqui, mas são 4 horas. E aí, dentro dessas 4 horas, você precisa comer alguma coisa. Eu mesma, eu não ligo muito para isso, mas eu gosto de comer até para, sei lá, dar um gás, alguma coisa assim e tal. Mas também não sou aquela pessoa que vai levar um pacote de bolacha e vai ficar lá mastigando, não sei o quê, né? Eu tenho É, regra. E aí, o que me chamou muita atenção é que não só a garrafa de água, que eles sempre colocaram que a garrafa de água, principalmente líquido, né, deveria ter embalagem transparente, mas os alimentos também. Então você vai ter que comprar o alimento e você vai ter que fazer a sua própria embalagem transparente, porque se não for transparente o material, você não vai poder deixar lá para você comer. A não ser que você já abre e bota em cima da mesa lá o trem, todo mundo, né?
O É, chocolate, Dani, foi a mesma então, coisa nesse último concurso da prefeitura que eu fiz. Tinha a mesma regra, mas assim, na prática, o que que aconteceu na prática? Esses alimentos menores, já industrializados, hum, chocolates, bombons, assim, não teve tanto problema em relação a isso, sabe? O problema, Dani, uhum, é quando você traz tipo um lanche de casa, por exemplo, você faz um sanduíche, aí sim, você porque coloca você dentro de fez, né? uma embalagem num Sim. potinho assim, que é um potinho cinza, verde, sabe? Uma outra cor que não dê Gente, para a entender o pessoa fez isso conteúdo. ainda? Gente, É, pois é. faz, Dani. Eu acho É. que é mais nesse sentido. Eu acho que nesses Agora, alimentos mais menorzinhos não vai ter problema, não, eu acho, né? eu acho que não, viu, Lipe? Eu nunca vi isso aqui em concurso, ó. E embalagem de É, alimentos, biscoito, barra de cereais, barra de cereais, é, é, chocolate, bala. E assim, é. eles nem colocaram, por exemplo, Aí tá bem assim, específico, né, Dani? tá no etc, né? Vou botar assim, mas, por exemplo, batata, né? Coisa assim. Aí eles colocaram embalagem de alimentos. Realmente é embalado em material transparente. Aí o que eu entendo é pegar essa coisa e colocar num saquinho transparente, entendeu? Agora, e assim, o bicho tá lá embalado, né? É industrializado. E Não eles, faz né? sentido. É, Agora, assim, eu acho que, principalmente a pessoa que precisar desse alimento, ela precisa seguir essa risca. Por quê? Ela corre o risco de ou ela ter que comer isso antes da prova, ou ela vai ter que abrir e ela vai botar em cima da cadeira, por exemplo, para melar uma prova, não entendeu? deixa, Dani. Eles até Então, permitiram levar um chocolate, porque tinha a mesma regra no concurso que eu fiz. então, Aí eles permitiram, eles falaram assim, eles falaram, ah, mas é só um chocolate, ok. Mas quem tava levando comida mesmo, em potes, assim, tem que ser agora, transparente, sabe? gente, agora o pessoal que faz para a prefeitura, realmente a galera Com certeza, né? tá É. outra cabeça, Não engraçado isso. podemos, não podemos É, confiar, né, Dani? Agora é isso. estranho, né? A viabilidade que isso, como é que isso vai ser feito de fato, na prática, É, entende, Dani? aqui, Porque porque, mas de tem qualquer forma, alimentos. Lipe, por estar no edital, qualquer um pode reclamar, entendeu? Então, Sim, assim, ó, sim. o que não estiver nessas embalagens, né, em materiais transparentes, só poderão ser Pronto. consumidos, aqui, ó, como eu falei, tá vendo? Sobre a Colocar mesa. sobre a mesa. Agora, É. quem é que vai pegar o chocolate e vai botar sobre a mesa para melar a prova, entendeu? É complicado, a comida já fica no plástico mesmo que você tem que comer, né? Eu acho que muita gente não vai se atentar para isso aqui e talvez precise comer. Mas bora ver, né? Vamos ver. Eu achei diferente isso, porque uma vez que é industrializado, né? E isso é importante, né? Porque falando um pouquinho mais aqui, aí tem várias questões aqui, tá? É, por exemplo, o uso de remédio, né? Tem que comunicar, tudo você tem que comunicar, né? Ah, precisar de absorvente, né? Você comunicar também o fiscal. Então, tem coisas assim também que são possíveis. Tem coisas que não tem como, né? Tem algumas coisas que você não pode usar, então não tem jeito. Não prorroga horário de prova de jeito nenhum, então você pode estar se sentindo mal, qualquer coisa, não vai prorrogar, né, horário de prova. No caso de eventual falta de material personalizado, né, em razão de algum tipo de falha, a Fundatec, ela tem a prerrogativa de entregar ao candidato prova material de reserva, né, não personalizado eletronicamente e tal, 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 e eles registram tudo, né? Agora que eu quero focar mais, aí tem os critérios para ser eliminado, lógico que é tudo coisa que realmente a pessoa não pode fazer de jeito nenhum. Também são outras questões, né? Que geralmente ninguém vai ficar falando muito sobre isso, não. Ah, 30 dias, eu só vou mais focar mais nas coisas que eu, a, a parte de atestados, né? Você pode solicitar ali o atestado para você poder entregar no seu trabalho e tal. Aí a prova teórica objetiva, no anexo 6 tem a distribuição, eu vou até olhar logo lá, porque a gradezinha de lá tá mais completa. Aí aqui, tempo de prova. Isso que eu achei. Tem momentos que eles poderiam falar algumas coisas e eles não falam, né? Então, 4 horas, você tem que ficar obrigatoriamente, né? Por 1 hora dentro da sala.
você pode levar o caderno de questões, isso que eu adoro, né? Após 2 horas, e haverá em cada sala, né, um cartaz marcador de controle de horários. Então, eu me guio muito por isso aqui. Eu fico observando, né, para poder marcar gabarito e tudo. Essa prova ela vai ser realizada em Petrolina, ok? Aí, excepcionalmente, né, se não tiver disponibilidade de locais suficientes, pode também ser realizada em outras cidades da região. A divulgação de dias, é tudo, gente, sempre observar no site, porque é de responsabilidade do candidato, né, fazer isso. A, a parte de, geralmente eles falam para a gente deixar coisas que não sejam, tipo assim, garrafa, né? Colocar abaixo da mesa, né? Para não danificar, é como eu falei. Se você tiver uma comida, algum tipo de alimento e tal, colocar num material transparente, porque senão eles não vão deixar você colocar isso em cima da mesa e tal, e provavelmente também você não vai, às vezes não tem onde botar abaixo da mesa, tá? Aí, como sempre, né? Você só pode usar caneta. No final, aqui é a abertura, tá. Essa parte da abertura, mas no final, eu nunca gosto de ficar no final, porque os 3 últimos também sempre tem que assinar as coisas lá, né? É, quando termina, a grade, sem lacre, mas eu quero ir logo para. Deixa eu ver aqui, eles não vão falar muita coisa. Aí vão explicar até a parte, né, da caneta, né? Eu vou pegar logo lá o anexo para poder, deixa eu focar aqui nas questões. E aí eu não decorei, como eu acabei de pegar, eu não decorei também já a ordem das coisas. E esses anexos também, eles não estão muito bem no lugar de anexo certinho. Peraí. Apesar que eles estão indo, eles estão, é eu que estou aqui. O demonstrativo de provas. Na verdade. A gente tem língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, educação profissional técnica e tecnológica, legislação, conhecimentos específicos. Aí eu queria focar logo muito nisso, porque, primeiro, que nem todo concurso de Instituto Federal tem trazido prova de língua portuguesa, e esse trouxe. Então, geralmente as pessoas não se preparam muito para a língua portuguesa, mas minha turma tem se preparado. Conhecimentos pedagógicos, educação profissional técnica e tecnológica, eu adorei, porque, para mim, toda prova para professor deveria ter, sim, conhecimentos pedagógicos. As provas têm sido muito com cara de TAI, de técnico administrativo. Então, vão lá, cobram muita legislação do serviço público e não cobra o conhecimento também que é necessário para a docência, né? E conhecimento específico, no que não precisa falar muita coisa, né? Que é a área específica da pessoa. E aí eu quero chamar a atenção para os pesos. Então, são 15 questões de português, que não são poucas, né? Com peso 1. O ponto, né, que vale de cada um. As 15 questões de conhecimentos pedagógicos, educação profissional e tal, 2, peso 2. E me chamou muita atenção, porque geralmente a nota de conhecimentos específicos, né, o peso das questões de conhecimentos específicos é bem maior do que o restante da prova. E conhecimentos pedagógicos está praticamente o mesmo peso de conhecimentos específicos. Então, eu acho que duas provas aqui que vão ser muito determinantes para aprovação. Duas partes da prova são a de língua portuguesa e conhecimentos pedagógicos. E tem bastante coisa de conhecimento pedagógico, né? Colocaram acerto mínimo mesmo, porque eles colocaram que você não pode zerar a prova. Então, às vezes, tem concurso que fala que você tem que fazer 60% no mínimo de cada parte. Aqui eles não estabeleceram isso, pelo menos até agora está assim. E aí, eu falando de cada parte. Da prova como um todo, você tem que fazer no mínimo 60 pontos. Ah, então 60 pontos tá ótimo para eu, né?
para eu seguir adiante. Não, não tá mesmo, né? Assim, só se acontecer alguma coisa muito absurda para a pessoa conseguir com 60 pontos ir para outra etapa, né? Então, o ideal é fazer bem mais do que isso, mas o mínimo para ir é essa aí, né? Essa nota aí, e aí vale 100 pontos. Eu vou logo descer aqui e já mostrar, né? As outras etapas, aí a gente tem a prova de desempenho didático, que também, né, vale 100, e com 60, né, a pessoa vai para a prova de títulos, tá? E aí a prova de títulos não tem essa coisa de mínimo e tal. De repente a pessoa não tiver nada, não mandar documento nenhum, de qualquer forma, ela não é eliminada, porque ela é classificatória, tá? E aí eu já saí do trem aqui, que não era para eu sair. Aí depois disso vem o cronograma de execução, mas eu já quero ir para a parte dos conteúdos aqui. Eu vou parar aqui no. Achei também bem explicadinho a parte da prova de desempenho didático. É, outra coisa também, já me antecipando aqui, ter muito cuidado com a sua área de formação. O que que vai valer na sua área de formação de título, para você não achar também que qualquer coisa que você tenha vale. Aí aqui tem validação dos documentos, algumas questões sobre isso. Aí tem muita coisa assim, falando mais ou menos ali dos títulos e tal, mas eu quero ir logo para a parte de conhecimento, já que a gente já está falando de prova teórica objetiva, para adiantar. Aí eu vou parar aqui rapidinho só. Essa parte Voltamos, aqui, Dani. we are Vamos lá. back. Ó, Isso aí. essa parte aqui do anexo 6, que é os conteúdos, que eu tinha falado do anexo 6. É, é fundamental para a gente falar, né? Vou tentar, acaba que a gente fala que vai tentar ser breve, mas tem muita coisa assim no edital. Porque, né, quem já está estudando ou vai começar a estudar e tal, precisa ter isso aqui muito ao alcance, assim, muito na cara, né? Para lembrar, vixe, eu preciso estudar esse processo de composição de texto, né? Descrição, narração, dissertação, injunção, morfossintaxe, né? E assim, fica parecendo, nossa, 9 conteúdos de língua portuguesa. Morfossintaxe dos nomes determinantes é um mundo de coisas, né? Porque você vai estudar aqui a morfologia junto com a sintaxe, e aí, lógico que colocou nomes determinantes e tal, fica parecendo que é uma coisa super simples, mas você vai ver que você pega a gramática e é um mundo é um universo de coisas. Esse conteúdo é totalmente também determinante para você entender esse processo de coordenação e subordinação, né? E estrutura do período da oração. E é engraçado que assim, eles colocam, dava para pegar aqui 2, 3 e 4 e relacionar melhor, fica parecendo que são conteúdos distintos, né? Mas assim, ou que podem ser até complementares, mas assim, não fica parecendo que são coisas completamente diferentes. Aí registro nominal verbal, que é uma coisa que eu não tenho visto muito sendo cobrada nesse concurso de Instituto Federal quando cai português, mas né, colocou aqui. Eu acho que vai ser uma prova assim de muita análise semântica e sintática, né? Por esses conteúdos aqui, de funções da linguagem, língua falada e escrita, coesão e coerência textual. Então, assim, né? Processo de composição de texto. Então, muito, né? Essa tá passando muito essa ideia, né? Crase, que é muito comum cair. Variação linguística e língua padrão é bom. Quem não tem leituras nessa área, fazer leituras, porque geralmente também concurseiro, que não é da área de letras, não estuda muito essa parte, principalmente de variação linguística. Língua padrão estuda, né? Que é o que realmente cai muito. E aí a gente já E tem assim, Dani, estudado. você lembra daquele concurso, daquela prova que a gente fez que Uhum, caiu? Foi da IDECAN, foi? Que caiu uns conceitos de linguística, trazendo, acho que sim, foi de sincronia, sim, algo assim, não sim, foi? As sim, variações. Então, pode ser que seja algo naquele sentido, sim, né? Talvez eles peçam até os termos dessa área, né, Dani? sim. Então, tem gente, por exemplo, tem coisa básica de acronia, sincronia, que a pessoa fica assim, né? E Uhum. aí, algumas questões de gramática, de linguística histórica, de dialeto. Sim. Então, aí isso pesa, né? Eu acho,
Eu Eu acho acho que cai também. não. É, Certeza. que a gente tem certeza que cai e que essas duas partes da prova aqui vão ser determinantes, realmente, para quem vai Vão. passar e quem não vai. Então, Exatamente, Dani, exatamente. porque Tanto que tem muitos legislação, concurseiros né, que não Lipe? estudam, né, língua portuguesa É, também, porque não é isso, nem só sobre estudar para o concurso, é sobre você sim, vir estudando. Você, por exemplo, quem sim, se prepara para a IF, geralmente não estuda língua portuguesa porque não tem sido comum. E aí isso. vem o IF Sertão agora e mostra, olha aí, vai ter É, pro língua portuguesa, né? isso, Lipe. Acaba focando mais em legislação. Então, assim, legislação, se a gente for olhar aqui, a gente começou em janeiro, né? Aí começou dezembro para janeiro, mas de forma mais definitiva em fevereiro. Então, a Lei 8.112 de 90, a 12.772, a 11.892, a 93, 94, 96, a 51, 54 de 2004, a 58, 40 de 2006, a 1171 de 94. Todas essas leis aqui a gente já estudou, não é? A gente já está com a lista Estatuto da Igualdade Racial, a LBI também, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão. É, geralmente, cada instituto vai cobrar seu próprio estatuto, né? Esse de educação especial e a política nacional também da integração da pessoa portadora de deficiência tem sido assim, mais cobrada, e tem aquilo também dos crimes, né, contra a administração pública. Então, assim, aqui tem quatro conteúdos mais ou menos que não estavam na nossa lista, e todos esses aqui, até do 1 ao 7, todos nós já estudamos. Então, é muito comum, né? Como o Lipe falou, as pessoas vão estudar legislação e tal. No geral, não estudam língua portuguesa, então, se você dominar bem, se você, né, não dominar, estudar quanto antes. E conhecimentos pedagógicos e educação profissional técnica e tecnológica, quando eu vi aqui, eu adorei. Porque o IFNMG cobrou, inclusive, os saberes necessários ao exercício da docência. Era um dos tópicos, né, do IFNMG. Os outros estão assim, né? Não estão iguais, mas tem muita coisa aqui, né? Semelhante. Então, essa parte bem de didática, né? De ação docente, a Constituição Histórica e Legal da Educação Profissional do Brasil. Então, a gente tem os documentos, né, oficiais, e a gente tem também artigos que tratam sobre isso, né? De uma forma assim, para discutir melhor a questão do currículo integrado, né? A indissociabilidade entre pesquisa e extensão né, nessa educação profissional. Então, isso é fundamental, tá? Então, essa EPTC, EPCT que está aqui, que é Educação Profissional Científica e Tecnológica, fundamental estudar. E eu acho isso importantíssimo, porque chega aqui em legislação. Lógico que ainda, né, ainda bem que tem LDB e tem, né, outras leis que dão suporte aqui, que não trata só de serviço público, mas eu não acho que seja suficiente, muito concurso aí. Então, essa parte aqui vai ser decisiva, decisiva. Principalmente porque português, pela quantidade de questões, porque é um peso um, mas são 15 questões. E conhecimentos pedagógicos e educação profissional técnica e tecnológica, porque é peso 2 além de Exato, ser Dani. 20 questões, né, Lipe? Então, É, assim, vai ficar pau a pau a sua prova, quase que pau vai. a pau, né? A sua Aham. prova específica e conhecimentos pedagógicos. Então, a pessoa E quer sabe o que é saber. interessante, Dani? Quem já vem também estudando para outros concursos e prefeitura, Exatamente. estado, estão Sim. acostumados com esses assuntos, né, aí de Uhum. didática. E aí pode dar um enfoque maior na parte de educação tecnológica, né, profissional Sim. tecnológica, né, para aí Sim. você ir super bem nessa parte. Então, realmente, quem ainda não viu, porque realmente está muito parecido com o TAI, os concursos de IF para Sim. docente. Mas aí quem ainda não tem essa base, né, ainda não começou a estudar, realmente eu também Uhum. acho que vai definir, Dani. Língua Sim. portuguesa e conhecimentos pedagógicos vão definir a Isso. aprovação, sim, certeza. Determinante, né, Lipe? O peso É, 2 ainda, né, Dani? Tem que peso lembrar disso, 2. né? E É. aí é outra coisa que as pessoas também, elas tipo, elas vão para a prova, eu vou tentar terminar no máximo em 10 minutos. Elas vão para a Uhum. prova e não sabem o peso das questões. Então elas acham que É, todas isso as mesmo. questões valem a mesma coisa.
Então, língua Hum, portuguesa vai valer um, legislação vai valer um, agora específica 2,25 e a de conhecimentos pedagógicos da educação profissional 2. Uma outra coisa também é sempre observar os seus conteúdos da específica. Por que que eu parei a isso. educação física aqui? Porque às vezes os conteúdos vão ser bem centrados ali na sua área mesmo, embora na prova de desempenho didático, você tenha que levar isso para a realidade do Instituto Federal. Mas aqui, por Uhum, exemplo, no ponto 6 de educação física, eles cobraram uma coisa bem específica para o ensino, para o EBTT e para o projeto político pedagógico aqui do curso. verdade. É Entendeu? mesmo. Então, mas eu já sou de educação física, eu já faço. Aí você tem que pegar projeto político pedagógico, observar, apesar de que todo mundo tem que fazer isso, mas aqui está muito específico. Aí eu quis passar geral aqui para observar se todos são 10 pontos, porque às vezes tem tipo de alguns concursos que não padronizam isso, mas botaram 10 pontos. Eu gostei Aparentemente bastante sim, Dani. gostei bastante aqui dos pontos. Eu até comentei com o Lipe, porque ele também é de inglês, os pontos de inglês, né? Então, as coisas parecem que estão bem objetivas, né? Acho que eu Então passei. Ah, mesmo, não, é deles Dani. botaram língua inglesa, né? É. Foi. Tá vendo? Bem objetivo. Então, aqui, por exemplo, colocaram assim: E são os temas da assim. área, mas, lógico, você vai para a aula, você tem que levar isso para a realidade do Instituto Mas tá Federal. ótimo, Dani. Tá Não, ótimo. tá Não tem nada maravilhoso. mirabolante. Tá Adoro ótimo, tá quando não bota objetivo, coisas direto ao ponto. Dá para você malucas. fazer coisas diferentes. Não, não, É, não, não, não causou aquele estranhamento, né? Até para quem vai não, avaliar também, né, Dani? Porque quem vai sim, avaliar não necessariamente preparou esses temas. sim. Aí Entende? colocaram, aí às vezes também, por exemplo, inglês na lípido, botou bem direto, pá. Sim, Pode tá ótimo. acontecer de pegar e fazer isso aqui, ó, no ponto 6 desse aqui, esse aqui eu acho que foi de segurança do Segurança do trabalho. trabalho. Discriminaram bem. A gente quer isso, 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 isso aqui tudo é um ponto de, né, para a É. prova de, quer dizer, eu acredito que vai funcionar. Deixa eu ver se também colocaram como além da prova específica, provavelmente pode ser também o da prova de desempenho didático. O de inglês eu acho que vai ser tal e qual. É, Ótimo, amém. só lembrar aqui se que é tanta informação, mas assim, gostei muito, muito, muito. Para os dois. Geralmente eles já botam para os dois, porque vai dar trabalho ficar, né? Não tem nem outro anexo aqui. Faz Então, sentido, né, Dani? Fazer conhecimento para os dois. aí pronto, já botou para os dois. E aí pegar as listas de cada, né, de conhecimentos gerais da prova, que é língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e educação profissional, legislação, né? Pegar também Hum. a seu de conhecimento específico, porque mas esse negócio aí que você falou de cair o projeto político pedagógico da instituição e cair, muitas vezes eles colocam isso na parte do conteúdo da objetiva e isso vai cair. Então, se a pessoa, né, Hum. se garantir só na área dela e falar, não, eu só vou com o que eu já sei da minha área. Não vá, porque prova específica, ela pesa, inclusive, até lá como critério de desempate. Então, né, tem que ver essas questões aí. Deixa eu ver aqui. Eu não vou focar nos títulos, não, tá? Os títulos são 50 pontos, eu achei um pouco confuso. Eu acho que tem algumas coisas aqui ainda que eles vão. Eu me Eles vão senti fazer, assim, né? eu me senti assim meio. Aí, como o Lipe falou, né? Eles fizeram um edital, tá todo coloridinho, com capa, não sei o quê, para o TAI. Provavelmente eles vão observar algumas questões aqui, tá? Então, às vezes as pessoas têm dúvida até em como é que envia o documento, validar, não sei o Isso é quê. verdade. É, Sempre tem títulos indeferidos por isso. causa disso, Dani. Impressionante. É, Eu fiz um concurso passado, né? uhum, Dani, o que teve também de pessoas lá com os títulos cancelados porque fizeram o upload errado, trocaram sim, documentos, entendeu, sim. Dani? O tamanho do arquivo, Sim, coisas assim. Tem que ler o edital, gente. Não tem para onde correr. Tem que ler. isso é uma coisa que, tipo, pode te deixar de fora mesmo, né? E às vezes você tem tudo bonitinho para mandar,
e aí você manda errado. Tem que ver, como o Lipe falou, essa coisa de formato. É, principalmente essa parte aqui, ó, de experiência profissional, eu fiquei assim, lá em Peter Pan, tem uma das, quer dizer, eu acho que qualquer das Uhum. versões que a gente vê, Peter Pan tem uma parte que as pessoas imaginam que estão comendo. E aqui eu fiquei assim, será que eu tenho que imaginar qual é a nota que eu tenho que ver aqui? Não, Então, isso aí, Dani, foi isso aí, realmente vai ter que. É. aí eu acho que eles vão mexer, né? Eles nem Então, colocaram doutorado, não, Dani? Só mestrado, foi? eu acho que eles erraram. Eu acho que aí botaram embaixo que tem doutorado, mas ali não tá, aí não tem a nota da parte, tá meio assim. Achei chato que não botaram orientação de TCC, eu fiquei sentida. Botaram só Pois de é, tese de sim. Já que vai, dissertação. entendi, não é, já que vai É, ser e especialização, eu acho que DE, botaram também. já que vai ser Uhum. DE, né, Dani? Então, assim, não faz sentido não É, pontuar, não é isso? isso. Eu vou falar também logo aqui desse espelho de avaliação da prova de desempenho didático. Achei também bem explicadinho, que às vezes você vai fazer alguns concursos e a prova de desempenho didático, que é a aula, né? Então você foi lá, foi bem na objetiva. O que que é ir bem na objetiva? Eu entendo assim. Faça o melhor que você puder fazer. Porque se você só pensar assim, será que se eu tirar a pontuação X, eu vou entrar? A pontuação Y? Então, eu vejo assim, por exemplo, eu já tentei concurso nas duas áreas, portuguesa e língua inglesa. Língua portuguesa é praticamente fechar a prova. Língua inglesa, eu ainda vejo 82, 83, 84, 85, tal, passar. Mas eu acho, né? Por exemplo, nessa prova que tem português, que tem conhecimento pedagógico, eu acho que a nota de corte não vai ser muito alta. Sim, Eu provavelmente, acho. Dani. É. Então, assim, Daniela, eu quero tirar uma notona. Mas, assim, eu não acho, por exemplo, que uma pessoa que tira 80 não tenha chance. Mas, né, Lipe, diante do fato de que tem muita gente que está também estudando, correndo atrás, que a gente às vezes pensa assim, será, né? Mas tem muita gente que tem melhorado muito em língua portuguesa, que foca, Sim, realmente estuda a parte de conhecimentos pedagógicos, né? Como o Lipe falou, está fazendo outros concursos, está ganhando experiência. Então, tudo pode acontecer. Resumindo, não tem faça como seu melhor, você. né, Dani? Não, Faça não tem melhor. muito da concorrência, assim, né? Faça É, você o seu melhor dentro do que é, você pode, mas tenha os pés no chão em relação a isso, porque, de fato, as isso. pessoas estão realmente buscando as melhores oportunidades, né? É, E que todos pudéssemos ter acesso às melhores isso. oportunidades. Mas já E eu que não é vou. possível, vamos tentar, né, Dani? Fazer o nosso melhor. Isso. E eu vou dar dois exemplos. Um foi de uma prova daqui da Prefeitura de Conquista, que uma determinada pessoa fez para matemática, a pessoa pedagoga também, não sei o quê, e aí a galera de matemática bombou na prova de português, e essa pessoa ficou assim, como assim? O povo de matemática tá bom em português, e como ele é muito bom em português, bom assim, ele é bom em português, tem a parte pedagógica também da área e tal, e ele se surpreendeu, ele ficou assim, como assim? E eu falei, moço, as coisas não estão mais como eram antigamente, não, que o pessoal de exatas não estudava para português para fazer concurso e tal. A outra coisa que aconteceu foi que no ano passado, eu estava tentando lembrar aqui na minha cabeça, em qual concurso isso aconteceu. O IF Baiano, a prova da OCP não foi legal. E aí, assim, eu fiquei com 82 e eu fiquei em segundo lugar, em inglês. E eu Hum, lembro que teve, eu acho que foi desse aí mesmo. Em matemática, aconteceu de a pessoa, eu fiquei tão surpresa com isso, mas pode acontecer. A pessoa ficou com um mínimo lip, com é um mesmo. mínimo, porque o pessoal não foi bem na prova e com um mínimo a pessoa foi para outra etapa. Agora, Realmente. isso é muito raro. Sim, Entendeu? claro. Sim. Depende da prova, depende da galera que vai tentar, mas assim, a prova realmente foi extremamente traiçoeira. Então, eu gostei muito da forma como discriminaram aqui, tá? Então, explica direitinho. Inclusive, eles falam lá em cima, o que que eles querem no plano. Então, isso aqui é o barema que eles vão te avaliar. Então, quanto mais tiver essa divisãozinha, melhor. Porque quando bota assim, plano de aula.
Aí bota lá uns critérios bem básicos, aí bota assim, desenvolvimento da aula, ponto. Aí bota uma notona lá. Não discrimina os critérios. Então, aqui tem 5 pontos para, né, dizer se você desenvolve uma sequência lógica, os aspectos essenciais do tema. Aí, 5 pontos, ele utiliza, né, esses exemplos reforçadores. Então, assim, é mais provável que essa avaliação seja correta do que injusta, porque tem mais critérios para estabelecer, tá? E eu falo isso também como uma pessoa que trabalhou com estágio na universidade durante 10 anos. Então, assim, eu gostava muito de estabelecer o máximo de critérios que eu pudesse, né? Também não dá para botar milhares de coisas, mas assim, para que os alunos tivessem, né, uma avaliação mais justa possível. É, Aí aqui, classificação final, só falar mesmo, eu tentei ser breve, mas é possível. O negócio é enorme e tem um monte de Não, é, coisa. é É, enorme. mas assim, as 3 etapas, prova teórica objetiva, eu quero voltar aí aqui. Deixa eu falar logo também isso aqui. Como eu falei, o que que tem que ter no seu plano? Achei até meio bagunçadinho, mas assim, tem que ter isso aqui. Tem que contemplar isso aqui. Então, seu plano não vai ser bem avaliado se ele não tiver os dados de identificação bonitinho, tema, práticas de linguagem, unidade temática. Eu acho legal a coisa da unidade temática, porque eu já vi isso em alguns planos assim. Tem um tema da sua aula, então, digamos que o nosso tema seja English for a Specific Purpose. E aí você pode botar também que unidade, tipo assim, o que que eu quero trabalhar nessa aula, fazer tipo unidade temática, como tem nos Mais livros, né? específico, né? Como se fosse um Entendeu? objetivo específico daquela aula. Aí tem os objetos de conhecimento, as habilidades, objetivos, conteúdo, metodologia, recurso, avaliação, referência. Então tem que ter isso, tá? Essa parte dos Basta. títulos eu falei aqui mais ou menos ali embaixo. E aí eu fico assim, voltando, né? Aí aqui, sobre a aula, é também um caso à parte, mas eu vou falar aqui, porque tem algumas coisas interessantes, tá? Observar a quantidade de candidatos, né, que vai para essa outra parte. Então, como eu tinha falado, essa prova teórica objetiva, o mínimo é 60 pontos, só que aí você tem uma quantidade de candidatos que vai para outra fase. Então, exemplo, em inglês, né, a gente na ampla tem 25. Então, a gente tem que tirar uma nota legal para entrar aí. Para as áreas que só tem uma vaga, tá mais apertado. Então, a pessoa tem que ir, né, mega bem, porque só vão 8, né, na ampla. Claro. É, É muito isso. diferente, né, Dani? É pouco, Poucas né, vagas a Lipe? menos gera uma quantidade grande, né, de candidatos Sim. passíveis de ir para a próxima fase. Isso. E você vê que se você observar, né, de 1 para 3, nem uma coisa tão assim, né? Mas É, me chamou a atenção também que nas cotas eles colocaram a mesma quantidade da ampla. Depois eu vou ver mais algo sobre isso assim, mas eu achei isso legal também, né? Eles colocaram. sim, dá mais Provas, oportunidade, né, Dani? aí todo o processo em Petrolina, é, aí o que que eles vão avaliar, né? Quantos membros são? São 3 membros. É, Outra coisa que me chamou a atenção, eu estou vendo que eles estão colocando isso nas provas. Eles colocaram um mínimo de 40 minutos e o máximo de 50 para a aula, né? Para essa prova de desempenho didático, e mais 10 minutos reservados para os questionamentos da banca examinadora, se for o caso. Geralmente não tem essa parte, mas eles colocaram, tá? Aí, assim, essa é a parte que, a depender do número de pessoas que estejam ali nessa fase, da qualidade da aula dessas pessoas e tal, até mesmo com 60 pontos, você indo para a etapa de título, você tem chance de passar. Mas o ideal é que você dê uma ótima aula. Esses dias Sim, eu vi no Facebook que alguém compartilhou, a pessoa ficou meio assim, espantada, que a maioria dos candidatos tinha tirado 100 pontos na aula. Ah, isso é normal e tal, mas sim, Instituto Federal. Se você pega e dá uma aula exatamente como tem que ser dada, né? O pessoal está ganhando experiência também com os concursos. Geralmente também a gente que já dá aula. Não é uma coisa do claro. outro mundo, né, Lipe? É uma É. coisa normal. Aí achei bem legal. E com os temas bem É, acessíveis, bem claros, e os sim, critérios de avaliação ainda mais claros,
faz com que esses candidatos se preparem melhor. Sim, sim, Porque a partir do momento que traz ali, né, Dani, naquele quadro, os critérios bem estabelecidos, você mesmo, ao ler e preparar sua aula, você consegue perceber os pontos que você pode melhorar, sim, baseado na experiência que você já tem, na sua exatamente. autoavaliação, sabe, Dani? Então, Então, eu acho que eu posso melhorar um pouco, sei lá, a isso, concordância das frases que eu falo, ou talvez a minha oratória, ou talvez colocar mais exemplos, né, nessa primeira fase da aham, aula. Enfim, você isso, consegue, após fazer o seu modelo de aula, você consegue adequar aquilo, porque é claro. isso, E isso faz com que você saia bem. Porque se você tem um parâmetro justo e uma avaliação também justa, você vai tirar, e você for bem, você vai perfeito. tirar uma nota máxima. Não tem Sim. segredo, né, Dani? Isso. E o Instituto Federal, ele leva muito a sério isso, né? Essa coisa Isso. de, tipo, vou avaliar, buscar avaliar corretamente e tal. É, uma coisa que eu vejo de diferente, geralmente, o mínimo do sorteio para o tema, como é que funciona isso, né? A gente tem, para a prova de desempenho didático, um sorteio daqueles 10 temas que estão lá no final. E como não tem a discursiva, vão ser 10 temas mesmo. Porque quando é discursiva, né, pega um dos temas, faz a prova discursiva, sobram 9. Então são 10 temas. E aí, esse sorteio, você não precisa estar no lugar, porque o site ele vai divulgar, né, qual foi o ponto. Então, às vezes, assim, Lipe está em Recife. Ele não precisa já, né? O sorteio vai ser tá lá embaixo. Mas vai ser no dia X. Lipe não precisa ir para Petrolina no dia X, né? Para dar essa aula e tal. Ele vai acessar o site e ele vai observar, e aí tem 36 horas. Então, se ele quiser ir no dia anterior, 2 dias antes, entendeu? Tá livre. E geralmente são 24 horas. Então, é uma coisa que, né, me chamou bastante atenção, achei bem legal. Então, tem bastante tempo. Também essa parte vai começar a funcionar em outubro, né? É, Então, ali bem a partir depois de da outubro que eu prova, né, vi Dani? Dá bastante tempo de tempo. você ir fazendo, né, as aulas, pensando no que você vai trazer. Isso, baixa bastante tempo. Então, não tem essa Hum. obrigatoriedade, geralmente os concursos fazem isso, o IFBA faz isso, o IFBaiano faz isso, né? Aí tem os procedimentos, então, assim, a questão do tempo. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é o que que fica disponível. O IFRN na FUNCERN está disponibilizando tudo, né? O equipamento, blá, blá, blá. Aqui você vai ter o giz e o cuspe, tô brincando. Vai ter o quadro de giz, né? O giz, inclusive quadro de giz, sim, mas ou quadro branco e pincel e apagador. Então, assim, até giz pode ser, tá? Então, se tá aqui, pode ser que seja realmente quadro de giz, que eu acho que não vai ser. Eu E acho que uma coisa local, acho que é porque tem que, alguns campi na zona rural, acho que é algo assim, né? pois talvez eles tenham considerado isso, a questão da instalação, como é. Hum. Posso levar meu equipamento, não sei o que, não sei o que? Você pode. Minha preocupação é até que ponto você vai ter uma instalação elétrica, alguma coisa que vai funcionar, que vai dar certo. Então, assim, eu hoje estou na linha de que é melhor a gente se preparar de forma analógica, É diferente porque do IFRN que vai sim, prover que tudo, vai né? disponibilizar Diferente. isso. Aí a tolerância, né, máxima de 5 minutos, que é normal também para você se organizar, também vai te dar 5 minutos para você desconectar depois, tá? E aí é isso. Entrega dos planos, eu não vi isso aqui de forma muito. Entrega antes ou no no mesma hora, Dani? Ó, entrega na. Esses 5 minutos que tem, você já pode pegar e entregar. Você vai entregar antes. Agora sim, eu não lembro de ter visto isso aqui, não. É que é tanta informação. Eu acho que já faz parte da Ó, norma, até né? isso aqui eles estabeleceram, ó, limite, porque você pode ter público. Você só não pode ter como público o seu candidato concorrente. Entendi. É, eu acho que às vezes. Eles é, fariam isso daqui, Dani, para simular uma sala de aula normal. eu acho que eles botaram aqui embaixo. Hã? Não, Eles fariam isso daqui. eu acho que. Mas assim, sempre teve isso. De assistir, né? Inclusive, meu amigo até assistiu minha aula na UESB na época e tal. Entendi. Então.
Eu acho que isso é bom até para assegurar ao candidato um certo, dá uma certa segurança, sabe? Acho que Entendi, dá uma Dani. certa segurança. Depois eu vou observar ali de novo, mas eu não vi nada muito assim, não, de entrega dos títulos, não. Então, assim, de mais importante é isso. Aí, fora isso, é o que eu falei dos quadros, né? Como eu estava comentando, ó, por exemplo, no caso da gente da ampla concorrência, ó, nomeação, primeiro ampla, depois reservada a PPI-Q. Por que que eu tô em segundo lugar na ampla e eu não fui chamada ainda e chamou? Porque tem uma ordem, né? Então, observe isso direitinho. Uhum. Aí, essa aqui é a parte da nomeação imposta, vai ter esses quadros aqui. E só voltar aqui no cronograma, que para a gente ver aqui a questão de período de inscrição, mas depois a gente vai falar mais sobre esse concurso. Volto a dizer que eu gostei demais, observar bastante nessa parte aqui. Eu não vou nem fazer conta 30, 55. É, vai dar certinho aqui. São 60 Certinho. questões, Dani. Vai dar. Não, eu tava vendo os pesos, porque do jeito que o povo faz as coisas assim, mas tá dando 100. É, é uma Ah, prova cansativa. É uma prova cansativa está para sendo, quem né? e vai ter texto. Não, ó, principalmente língua portuguesa, eu vim aqui a Fundatec, ela é meio assim, ela que parece a Cefet Minas, né? Que a gente estava conversando. Eu lembro, Agora Dani. sim, as duas partes que vão pesar mais são as que vão mais trazer textos, que é de conhecimentos pedagógicos e específicos. Com Vão, certeza. muito Com texto, certeza. muito texto. Aí a inscrição vai até 14/7. Começou hoje, mas não tem link? É, aí eu não sei se está certo isso aqui, porque essa impugnação do edital, ela é anterior à inscrição, não é não? Certamente, sim, né? Vamos ver se tem. Vou até olhar agora, Dani. Eu olhei e eu já tinha olhado sexta-feira, eu falei, gente, Não é. mas aí é isso. Eu gostei que eu estou um pouco traumatizada do último, né, que foi o baiano, que não teve a. Tipo, o cronograma era incompleto e aqui tá tudo bonitinho, né? Então, mandar muito bem. Deixa eu só colocar, ó. Aqui, ó, só para ter uma noção, né, de quando funciona aqui a prova de desempenho didático, como eu falei, ó, outubro. Aí demora porque tem a parte anterior de heteroidentificação, né, dos exames do pessoal PCD, aí depois tem a parte de títulos. Então, uma pessoa, por exemplo, que queira tentar fazer uma especialização, ainda não Uhum. tenha, Tem né? Tem essa oportunidade. E tem uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção da prova de títulos aqui, eles limitaram para uma quantidade, né? Então, um é de cada, uma né, Dani? especialização, é um mestrado. Então, isso é legal, de qualquer forma, eu acho que fica bem organizado. Já que você, se você já tiver um É, mestrado, você pode complementar com mais uma isso, especialização, né, Dani? Ou ele isso. não é E uma opção. aí, eu não vi nada sobre não acumular, Lipe, mas eu acho Também que é não. isso. Eu acho que pode acumular sim, é. Acho que só não É pode acumular doutorado e mestrado, né, Dani? isso. Provavelmente. Eu acho que tem uma coisa geralmente do limite de pontos, né? Você faz Sim. até X pontos, não importa, né? Mas aqui eu faria 200, não importa, o limite é 50. Então é Sim. isso. Aí eu vou encerrar aqui. Ficou longo, mas não tinha muito o que fazer. Então, bye Valeu, pessoal. bye. Bye.